Boa tarde, eu estou gravando mais um áudio aqui, áudio e vídeo para vocês. Gente, aqui eu vou relatar um fato muito, vamos dizer, polêmico, né? Sobre toda a história do personagem Jesus Cristo, que até hoje muita gente conta muitas histórias sobre esse personagem, que para nós é muito polêmico, realmente é bastante complexo essa história sobre esse personagem, esse homem que alguns dizem que ele era judeu, outros dizem que ele não era judeu, né? Como muitos judeus dizem que ele era parte romana, né? Era de origem romana, né? Sua descendência, seu pai era romano e sua mãe, que naquela época se chamava Miriam, que é Maria, era judia, né? Bom, gente, o que eu andei mais comentando, que alguns judeus falam, que eu assisti uns vídeos, muita pesquisa eu fiz sobre Jesus, que ele era uma pessoa, toda a sua vida foi uma vida simples, uma vida como um ser humano qualquer, né? Assim como é a sua, como é a minha, como é a de todos. Ele teve os mesmos problemas que a gente hoje tem cotidianamente, né? O que a gente tem, nossos problemas financeiros, nossos problemas de sentimentos, né? Ele também era uma pessoa encarnada, porque de acordo com os cristãos, esse personagem Jesus, né? Ele se virou um personagem e deusaram esse personagem de um modo bem exagerado, né? Que eu tenho certeza que nem ele mesmo esperava isso, né? Hoje ele, seu restos mortais ainda existe, né? Está guardado em algum lugar lá em Israel, que até hoje ninguém descobriu, né? E isso para nós é muito polêmico. Bom, gente, de acordo com muita pesquisa que eu andei fazendo, principalmente muita busca mental, busca histórica, né? Arqueológica, que a gente pesquisa, que tem aí na internet, esse personagem ele foi um personagem muito complexo, né? Teve seus problemas, né? Teve seus pensamentos, suas ideologias, né? Então isso ele foi crescendo com aquela mentalidade que hoje em dia não é diferente de muitas crianças que vocês veem, crianças que têm sua mentalidade bem evoluída. Eu particularmente mesmo vejo muitas crianças que estão nascendo nesses dias, estão nascendo bem inteligentes, né? Crianças que aprendem a falar mais rápido, aprendem a andar mais rápido, né? E tem uma capacidade intelectual de entender as coisas mais rápido também. Então não é diferente naquele tempo que existiam crianças assim também. Só que esse personagem Jesus, ele tinha, como ele nasceu numa terra que era muito religiosa, que naquela época a religião era predominante, né? Na Palestina, né? Ou seja, com o povo palestino, o povo judeu. Isso ainda tem várias teorias que esse povo judeu ele não tinha terra, né? Esse povo ele era um povo peregrino, um povo que chegava em alguns lugares e formavam suas civilizações, né? Como se fossem povos, como se dizer, povos que mudavam sempre de terra, de lugares, né? Como se fosse um povo que não tivesse um lugar para se adaptar. Então acabaram se adaptando naquela época com um lugar que era predominante de romanos, né? Roma naquela época era a nação que dominava,
toda a Palestina, todo o mundo, na verdade, metade do mundo era Roma que predominava, né? Como a história bíblica fala. Então, de acordo com muita pesquisa, esse personagem, Jesus, quando era criança, ele teve seus problemas, suas dificuldades, suas desavenças, né? Foi um adolescente rebelde também, muito rebelde, né? Sua mãe tinha muita dificuldade de o educar da maneira dela, né? Porque como Mariana, naquela época, Maria, né? Era uma mulher muito religiosa, mas tinha seus problemas conjugais com seu marido José. E isso teve uns problemas que aconteceram também, que de acordo com a história, não vem da minha boca, isso os judeus contam, essa história, que a história real, que Maria, ela fugiu com o romano, né? Fugiu com o guarda romano, que tinha descendência judia, né? De acordo com a história, e que José era um homem mais velho, muito ciumento, e Maria era uma mulher muito bonita naquela época, né? E ela tinha muita dificuldade por causa dos ciúmes doentios do seu marido José. E então aconteceu que com o tempo ela ficou com esse romano, mas de acordo com a história, alguns dizem que ela voltou para José, né? E outras teorias dizem que ela não voltou, que ela viveu só. Ninguém sabe. Algumas partes dessa história foram apagadas, ou seja, foram ocultadas pela igreja na época, a igreja romana, né? Que Constantino, que naquela época era o imperador, era um dos imperadores que criou o Conselho de Nicéia, que acabou criando essa religião protestante cristã, que até hoje opera na Igreja Católica e em muitas religiões aqui no Oriente, ou seja, no Ocidente, porque o Oriente, a religião ocidental é cristã, já a religião oriental já é misturada, né? São religiões mais diferentes da religião cristã, a história já é mais eles não ideusam, ou seja, eles não têm Jesus Cristo, esse personagem, como um Messias, como um ser sagrado, mas sim mais um ser humano importante que fez história, que teve contatos com seres, ou seja, mentalmente falando. Continue acompanhando, né? Porque eu vou postar outras histórias sobre esse personagem Jesus, que é muito complexa e muito interessante. Obrigado a todos e deixe seu like, viu? E até o próximo vídeo.